A nova taça da Copa do Brasil, todos os nossos quadros semanais e aquele esquema que você já sabe, quem escolhe o quê e quando vai ver é você. A Copa do Brasil 2013 está chegando ao final e nessa semana a CBF divulgou a nova taça da competição. O Campeonato Brasileiro de 1983 teve uma final que é um clássico nacional, Flamengo contra Santos. Adílio participou dessa partida e tem uma história para contar. O especial foi isso aí que eu te falei, né? Um jogo lá contra o Santos, que foi muito importante, interessante. Foi o Brasileiro de 83, nós fomos tricampeão, né? Um jogo típico e nós tínhamos que vencer o jogo de qualquer maneira, até porque o Santos tinha nos vencido lá em São Paulo por 2-1. E aí nós conseguimos logo no comecinho de jogo, fazer o primeiro gol, 1-0. Jogadinha, Júlio César, né? Lourinho de Goiás, pegou a bola, cortou lateral, cruzou rasteiro. Essa bola caiu no pé do Baltazar, ele chutou. Aí teve rebote, o Júnior, é um lateral muito ofensivo, né? O Júnior veio, tocou, chutou pro gol. O Marola defendeu a bola. E aí o Zico foi lá, marcou o primeiro gol. E aí ficou tudo igual, né? Tudo igual. E aí veio o segundo gol, também foi interessante também o segundo gol, que eu peguei a bola lá pela ponta direita, eu consegui driblar pelo lateral esquerdo, que era meu marcador. E ele conseguiu recuperar. Da mesma forma como ele jogou a bola para o meio para poder sair jogando, fui lá, peguei a bola nele. Aí fui na linha de fundo de novo e ele fez a falta, né? O Zico bateu essa bola muito rápido, né? Surpreendendo toda a defesa do Santos. E aí o Leandro antecipou, marcou o segundo gol. Aí nós ficamos mais tranquilos. Cuidadoso também, meio cauteloso, porque o Santos poderia até marcar um gol que daria aquela... Aí nós fomos para o segundo tempo. Segundo tempo atípico também, o Flamengo com um domínio, mas ligado no que o aporte do Santos. O Santos uma equipe muito forte, né? Tinha jogadores muito talentosos, com Pita, Serginho, João Paulo Isidoro, né? Um meio de campo fabuloso. E aí lá para os 44 minutos do segundo tempo, uma bola, a gente já estava já meio cauteloso ali para não levar o gol do Santos, né? Lembra que o Santos estava desenhando um contra-ataque, o Vitor deu o carrinho, né? Essa bola caiu no pé do Robertinho. O Zico já estava posicionado como centroavante, porque o Baltazar ele foi substituído pelo Robertinho. O Robertinho cortou para o meio e deu um tapa na ponta, jogada de ponta direita, né? E aí eu percebi, já no meio de campo, eu saí correndo, né? O Zico puxou 2 zagueiros lá para o primeiro pau. Aí entrei no meio, assim, bem na marca do pênalti. Quando ele cruzou, eu só tinha que dar um peixinho, eu dei um peixinho. Aquele foi a consagração aos 44 minutos do segundo tempo, né? Já não existia mais nada ali pro Santos, aí foi a consagração, fui pra galera. E aí foi um jogo muito interessante na minha vida, na minha carreira. O sul do Brasil é a região onde são registradas as temperaturas mais baixas do nosso país. Mesmo assim, para um repórter da Rádio Gaúcha, 25 graus negativos é dose. Uma história marcante nessas coberturas de seleção brasileira aconteceu comigo em 2006, em Moscou, na Rússia. Era carnaval aqui no Brasil, foi em fevereiro de 2006, e um inverno muito rigoroso na Europa. Eu estava lá fazendo a cobertura para a Rádio Gaúcha, era a última data FIFA antes da Copa do Mundo daquele ano. Estava um frio terrível em Moscou, no jogo do Brasil contra a Rússia. O Brasil até ganhou de 1-0 o gol do Ronaldo Nazário, com os jogadores atuando com muita proteção contra o frio. Eu mesmo tive dificuldade para trabalhar. Em determinados momentos da transmissão do jogo, chegava a trancar o maxilar de tanto frio que estava.
Depois do jogo, o Carlos Alberto Parreira, que era o técnico da seleção, chegou a dizer, Parreira que rodou pelo mundo inteiro como profissional do futebol, chegou a dizer que nunca tinha passado tanto frio como naquela partida. Chamou muito a atenção que no intervalo do jogo, os jornalistas da Rússia tomavam vodka para se esquentar, para o frio passar. Claro que eles estão acostumados e acho que não tiveram qualquer tipo de problema com isso. Depois do jogo eu saí das cabines e fui pro gramado para fazer a entrevista com os jogadores da seleção brasileira e todos falavam sobre a dificuldade de jogar naquelas condições. Uma história muito bacana é que depois que eu terminei as entrevistas com os jogadores, o Rodrigo Paiva, que passou o jogo todo ali no reservado, me chamou e falou o seguinte: Gaúcho, vem cá, sei que você tá acostumado com frio, mas olha isso aqui. Ele me mostrou o termômetro que ele deixou ali no lado do reservado, onde ficaram os integrantes da comissão técnica, os jogadores reservas. E o termômetro estava marcando 25 graus abaixo de zero, menos 25 graus. Foi realmente muito difícil jogar e também trabalhar naquele dia. Carnaval no Brasil, inverno rigoroso lá na Rússia. Rússia, aliás, vai ser sede da próxima Copa do Mundo em 2018, depois da Copa do Brasil, ainda bem que no verão europeu, né? Ele continua ativo na seleção brasileira, afinal de contas é o atual técnico da nossa equipe, mas como ele já tem muita história aqui nessa casa, nada melhor do que homenageá-lo no Memórias da CBF. Luiz Felipe, zagueiro mais conhecido pela raça do que pela habilidade como jogador, se aposentou do futebol em 1982 para virar treinador. Decisão essa que mudaria sua vida e a história da seleção brasileira 20 anos depois. Antes de chegar à seleção brasileira, Felipão montou times onde colocava sua cara, com muita garra e vontade de vencer. Uma verdadeira história de títulos. O primeiro de expressão foi em 1991 com o Criciúma, conquistando a Copa do Brasil. Depois ainda conquistou 2 Libertadores da América, uma com Grêmio e outra com Palmeiras. Em 2001, quando estava no Cruzeiro, Felipão assumiu a seleção brasileira, que estava em crise e corria o risco de não ir para a Copa do Mundo. Após confirmar presença no Mundial, Felipão apostou em um time que contava com jogadores que vinham de lesão, como Ronaldo e Rivaldo, levando a família Scolari a conquistar o pentacampeonato mundial. Depois da seleção brasileira, Felipão foi para a seleção portuguesa, onde em 2004 foi vice-campeão europeu e em 2006 ficou na 4ª colocação da Copa do Mundo na Alemanha. Felipão retornou à seleção brasileira em 2013, onde já conquistou a Copa das Confederações e está pavimentando o caminho para, quem sabe, conquistar o hexacampeonato no ano que vem. Na categoria Sub-20, o Brasil é tetracampeão mundial. Vamos falar hoje dos títulos de 2003 e 2011 da Seleção Brasileira Sub-20. Em 2003, o Brasil venceu a Espanha por 1-0. Em 2011, na prorrogação, vencemos Portugal por 3-2. Nessa partida, inclusive, houve a revelação e a autoafirmação de um talento brasileiro, o garoto Oscar, já que Neymar não pôde participar do Campeonato Mundial Sub-20. Chegamos à regra número 11 do futebol. Não perca as contas, hein? São 17. Regra 11 é a regra do impedimento, é a mais polêmica. Cada jogo de futebol tem muito jogo sendo questionado, muitos lances sendo questionados. E essa é uma das regras de texto mais curto, mas a mais aplicada no jogo de futebol atualmente. Ela que determina a posição de impedimento e quando o árbitro deve sancionar. Posição e tem que ter interferência no jogo, ganhar vantagem por estar nessa posição ou interferir no adversário. Assine o nosso canal do YouTube, fique de olho nas nossas redes sociais e não perca a próxima edição do Jornal da CBF. Valeu!